Meus irmãos, cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós oramos a Deus, né? Sentimos a presença dEle e Ele está conosco. E eu creio que o resultado das nossas orações vem com o passar dos dias, né? Nós oramos hoje e com o passar dos dias, se o Senhor permitir, nós vamos vendo o resultado das nossas orações na vida da igreja, na vida dos irmãos. Amém? Irmãos, eu quero continuar o estudo sobre o arrebatamento da igreja nesta noite, e eu quero falar um pouco com os irmãos a respeito do arrebatamento, mas dentro de uma visão tirada do Velho Testamento, tá? Os irmãos se lembram que eu disse aqui esses dias que o arrebatamento ele tem as suas fases para acontecer, e o arrebatamento da igreja é comparado a uma lei que está no Velho Testamento, no livro de Levítico, e ele tem as suas alusões, este texto de Levítico que eu quero ler com os irmãos, acerca do arrebatamento da igreja. E quando no Apocalipse nós vemos Deus, o Senhor Jesus, revelando para João acerca da abertura dos selos, acerca do cumprimento de profecias, e ao mesmo tempo nós vemos no Evangelho de Mateus Jesus falando também sobre isso, é necessário nós estarmos olhando para o Velho Testamento e vermos o que está ali, para muitos até em oculto, mas para alguns revelados, né? Revelados. Eu quero dizer para os irmãos que o apóstolo Paulo, quando ele pregava a palavra de Deus, ele ouvia a voz de Deus falar com ele. O chamado de Paulo tinha por profecia que ele ouviria a voz de Deus. Por isso que Paulo nos ensina acerca do arrebatamento da igreja. Ele não recebeu de homem, ele recebeu do próprio Deus. O próprio Senhor Jesus falou com Paulo acerca do que ele devia ensinar, tá? Eu não sou Paulo, e eu também não tenho chamado de Paulo, né, irmãos? Então eu sou o pastor Rogério, meu chamado é pastorear. Então, para mim aprender sobre arrebatamento, eu preciso aprender de homens. Graças a Deus, homens inspirados pelo Espírito Santo, que eu creio que a visão teológica que eu ensino na igreja, que é o pré-tribulacionismo, que Jesus vem antes da grande tribulação, é a visão bíblica mais correta que se pode ter a respeito do arrebatamento da igreja, tá? Para estudar sobre isso, eu vou em fontes que também são pré-tribulacionistas, são aqueles que creem que Jesus vem arrebatar a igreja antes da tribulação. Eu já ouvi pós-tribulacionistas também, teólogos, pastores, que não acreditam nessa tese, né, ou nessa visão, nessa direção. Eles não acreditam que Jesus vem antes. E daí, irmãos, a confusão, porque muitos de nós temos entendimento nisso, para ouvir outras versões e outras opiniões e não sermos confundidos, né? Mas uma boa maioria daqueles que estão na igreja, que não lê Bíblia, eles até têm uma visão que Jesus vem antes da grande tribulação, mas por não estar aqui participando do estudo com você, ou nas suas congregações, ou até mesmo desprezar a leitura da palavra de Deus, ou o ensinamento do próprio pastor da igreja que congrega, muitos é levado a mudar as suas opiniões acerca da vida de Jesus. E aí é onde eles se preparam para passar pela grande tribulação e deixam de se preparar para o arrebatamento da igreja, tá?
Então a visão que Jesus vem na tribulação, arrebatar a igreja no final dela, é uma visão distorcida. Eu falo sem medo de errar, é o que eu creio, é o que eu ensino, irmãos, para os irmãos. Porque a Bíblia tem vários textos. Primeiro que a Bíblia ensina que nós não somos destinados para a ira, né? Estão debaixo da ira de Deus todos aqueles que não aceitaram o Filho de Deus, né? A Bíblia ensina que o Senhor nos livrará da hora da tentação que advir sobre todo mundo para tentar todos os habitantes da terra. Está nas cartas à igreja de Filadélfia, tá? Então Ele nos livrará da hora da tentação que advir sobre todo mundo. Visão pós-tribulacionista, eles pegam a parte que a igreja vem sofrendo para dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas eles se esquecem que o sofrimento da igreja já é desde o princípio, porque a igreja não é do mundo. Jesus falou: vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Se o mundo vos aborrece, sabeis primeiro que aborreceu a mim. E se o mundo perseguiu o Filho de Deus, certamente perseguirão os discípulos do Filho de Deus. E você é um discípulo, e eu também. Então nós somos peregrinos. Por isso o mundo nos aborrece e nos odeia, porque nós pregamos a verdade e o mundo não recebeu a verdade para ser salvo. Então, irmãos, nós não vamos ficar aqui para sermos condenados com o mundo, tá? É a mesma coisa, a Bíblia diz que nós somos, como igreja, noiva do Cordeiro. Então tá, se Jesus vem no final da grande tribulação, Jesus vai permitir que a sua noiva seja surrada, açoitada, apanha bastante, mas apanha mesmo do anticristo, do exército do anticristo, é açoitada, surrada. Aí no final da grande tribulação ele vem buscar ela, quando ela está tudo arrebentada. A visão pós-tribulacionista é isso, que a igreja passa por todo esse sofrimento, aí no final Jesus busca a igreja. Então não tem sentido. Não tem sentido acreditar que no final da grande tribulação Jesus vem buscar a igreja, tá? A grande tribulação não é um período destinado para a igreja, mas para Israel, primeiramente. E claro que o ápice da tribulação será em Israel, mas todavia ela se esparrama por toda a terra, ela se estende aos gentios também, né? Porque tudo que vai para Israel se estende para o gentio. A salvação foi para Israel, Jesus. Eles rejeitaram, e para quem foi? Para quem foi? Para os gentios. Quem são os gentios? Somos nós. O pós-tribulacionismo, eles usam a questão da igreja estar ligada a Israel como que enxertada, né? Então, esse sentido de que o sofrimento para Israel também estende-se à igreja, irmãos, é por causa, muitas vezes, usar texto fora de contexto, tá? Porque eles dizem, porque nós fomos enxertados em Israel, também o sofrimento de Israel sofre e nós temos que sofrer. Mas o Jesus que nós aceitamos e fomos salvos por ele, Israel não foi, tá? Então nesta ocasião, o Senhor Jesus, ele nos tira da terra, para que o sofrimento venha, por intermédio do sofrimento, Israel se arrependa dos seus pecados. É uma parte do estudo que eu quero estar falando com os irmãos, mas eu quero falar convosco. Abra a tua Bíblia no livro de Levíticos. Eu disse aqui que o arrebatamento da igreja tem fases. Dentre essas fases, irmãos, nós catalogamos 4 fases do processo do arrebatamento da igreja. Isso é importante que os irmãos saibam, tá? Isso é importante. Levíticos 23, o versículo 22 e o 23 também. Como eu disse para os irmãos, como eu não sou Paulo, eu sou o pastor Rogério, então eu preciso, quando eu preciso aprender sobre escatologia pré-tribulacionista, eu preciso de alguém que sabe do assunto e que estudou mais que eu e que tem uma visão pré-tribulacionista, tá? É a mesma coisa que você tem um problema no coração, você procurar um clínico geral. Ele só vai te dar um remedinho para remediar alguma coisa, mas o problema ainda está aí em você, está no teu coração. Então, quando você não vai no clínico geral e você vai no médico que estudou só para o coração, só para curar o coração, só para fazer cirurgia no coração, que eu não me lembro o nome agora, né? Por isso que eu não citei. Cardiologista, obrigado, minha esposa lindona, aleluia. Então o cardiologista, ele estudou para isso, né? Só para isso. Então, se eu quero estudar sobre escatologia para ensinar os irmãos, eu preciso de alguém que estudou muito sobre escatologia, principalmente pré-tribulacionismo, que é a visão que eu ensino, é o que eu creio, é o que eu acredito. Eu preciso ensinar assim aos irmãos, tá?
Louvado seja Deus. Então eu estudei com homens, viu? Estudei com homens para ensinar também. E todos os que assim ensinam hoje também faz isso, a não ser que seja um chamado igual de Paulo. Paulo foi chamado para saber a vontade de Deus, foi chamado para ouvir a voz de Jesus, e ele mesmo diz que o que ele aprendeu ele não recebeu de homem, né? Ele recebeu do próprio Senhor, e ele ensinou, né? Então Paulo também é a nossa fonte de instrução e ensinamento, questão do arrebatamento da igreja. Levíticos 23, versículo 22, amém? Olha o que está escrito aí: e quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo. Presta atenção, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, né? Esse aqui é o versículo 3, mas vamos ficar só no 22. E quando cegardes, vou repetir de novo: quando cegardes as cegas da vossa terra, não acabarás de cegar os 4 cantos, ou de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e o estrangeiro as deixará. Jesus está falando aqui, Deus está falando aqui para Moisés, irmão, sobre 4 fases da colheita da plantação da cevada. 4 fases. Essa colheita da plantação, ela tinha 4 fases. A primeira fase dessa colheita era chamada de primícias. Era a parte que eu já falei para os irmãos. Quem tinha terra e plantava, eles tiravam a primeira parte da colheita, as primícias, aquilo, e eles levavam para o templo. Aquilo era as primícias. Ali os sacerdotes, nós vamos ler o texto todo, o sacerdote moveria o olho das primícias em oferta ao Senhor, e o Senhor abençoaria quem levou essa oferta de primícia. Era uma lei de você dar e ser retribuído. Deus retribuía também que as demais fases da colheita fosse abençoada por Deus. E também aquele homem que tinha uma plantação, que ele estava colhendo as primícias da cevada, ele não poderia comer nada daquela plantação se primeiro não levasse a oferta ao sacerdote do templo, para que depois de levado a oferta ele estava liberado para comer os itens daquela hortaliça, daquela planta da cevada que nós estamos ensinando. Então aquilo era as primícias, era a primeira fase da colheita. A segunda fase da colheita era uma colheita chamada colheita geral, né? Era uma colheita feita de toda a plantação. Era aquela colheita que, sabe, irmãos, eliminava quase toda a plantação. Por que quase toda? Porque tinha mais 2 fases da colheita que não poderia ser alterada também, por lei de Deus. Uma delas era respigas. Essa é a terceira, a respigas. Respigas eram aquelas espigas que caíam na plantação quando eles estavam colhendo, e aquelas espigas eram para os estrangeiros da terra, aqueles que não tinham condição de plantar. Eles então entravam naquela terra, olhavam as espigas caídas e eles sabiam que aquelas espigas eram para eles. Então eles pegavam aquelas espigas e levavam como mantimento para sua casa, para fazer farinha, para fazer bolo, pão, essas coisas, tá? Então o proprietário de terra, bem instruído na palavra, ele sabia que quando eles estavam colhendo espigas, e não era espiga de milho, viu, irmãos? Não era milho. Os 2 cereais que se plantavam em Israel primeiro, na época da Páscoa, se fazia a colheita, era a cevada e o trigo, tá? É chamado de espiga os grãos que saíam daqueles cereais. Os grãos ali, aquela espiguinha dos grãos era a espiga, tá? Então aquilo quando caía no chão, eles deixavam. Era lei, irmãos, isso era lei de Deus, para que se fizesse, para que o estrangeiro não morresse de fome, dentro dos termos de Israel. Os 4 cantos, por sua vez, era a parte final daquela terra, ou da colheita. Os 4 cantos, diferente das espigas, eles não caíam, eles ficavam de pé. E por ficar de pé, nos cantos da plantação, é aqueles que ficam bem na beirada, né?
nós podemos entender assim, aquela parte não era para ser colhida. Por quê? Aquela parte era para os pobres judeus ou israelitas que estavam ali, porque nem todo judeu tinha terra para plantar e condição para plantar. Então eles não mexiam nos quatro cantos, para que os pobres de Israel viessem e tomassem aqueles plantação dos quatro cantos, para eles poderem estar se alimentando também, tá? Então essa colheita acontecia em 4 fases, tá, irmãos? 4 fases distintas. E é dentro dessas 4 fases que eu quero trazer um estudo aqui rápido, breve para os irmãos, sobre o arrebatamento da igreja, tá? A primeira fase, os irmãos lembram qual que era? Que eu disse? Estão atentos? Estão atentos? Primícia? Não foi primícia? Primeira fase da colheita não é primícia? Amém? É as primícias, tá? Então a primeira fase das colheitas são as primícias. Quando o arrebatamento da igreja, irmãos, quanto ao arrebatamento da igreja, o que a Bíblia diz a respeito da ressurreição de Cristo? Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Capítulo 15, de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Vamos lá ver o que fala sobre as primícias. Eu quero que todos abram a Bíblia. O epígrafe do capítulo 15 fala sobre a ressurreição. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 20. Todos encontraram? Olha aí o texto, ó. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, né? Louvado seja Deus. Paulo está instruindo a igreja de Corinto sobre a ressurreição e falando com os irmãos da igreja de Corinto, explicando para eles e fazendo alusão das primícias. E quando falava de primícia, logo aqueles que moravam ali nos termos de Israel já ligava a primícia como a plantação que se levava no tempo a primeira parte, ou seja, as primícias. Então quando fala da ressurreição aqui, Paulo usa Cristo para falar que dentre os mortos Cristo foi o primeiro a ressuscitar no corpo incorruptível. Tem o sentido do corpo incorruptível, porque, irmãos, outros ressuscitaram antes de Cristo, mas não um corpo incorruptível, um corpo de glória, um corpo transformado. Então Cristo foi as primícias ele foi o primeiro que ressuscitou no corpo glorificado. Agora aí mesmo no capítulo 15, no capítulo que nós estamos, no 15, versículo 22 e 23, eu quero ler com os irmãos, todos se encontraram? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Nós herdamos a morte por intermédio de Adão, por isso que todos morrem em Adão, porque ele foi o primeiro, desobedeceu a Deus e a morte entrou no mundo e Adão morreu. Até então não tinha morte, tá? Então pelo pecado de Adão nós herdamos também a morte, né? Ela se estendeu por todo o homem, e o pecado por todo o homem por intermédio de Adão. Mas aqui fala, assim também todos serão vivificados em Cristo. No versículo 23, olha o que fala: mas cada um por sua ordem. Primeiro Cristo, está aí Cristo, vírgula, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Tá, aqui eu não quero me ater muito, irmãos, mas Cristo é o primeiro dos que dormem. As primícias, depois da vírgula, ela tem o sentido de que Cristo, ao ressuscitar dentre os mortos, também precisaria levar diante de Deus, o Pai, a sua oferta de primícia. Porque antes que a colheita geral aconteça, a primeira fase da colheita é a primícia, não é
é o que eu estou ensinando? Está seguindo o raciocínio ali? Não é a primeira fase da colheita? Então, para que a segunda fase aconteça, que é a colheita geral, que é o sentido do arrebatamento, Cristo primeiro precisa levar diante de Deus a primícia dele para apresentar ao Pai. Porque não bastasse só ele ser a primícia, porque ele é a primícia dos que dormem, ele foi ressuscitado no corpo de glória, mas o que ele apresentaria ao Pai? Ele não precisaria apresentar, dentre essa colheita que ele precisa fazer as outras 3 fases, ele não precisa levar a primeira parte dessa colheita? Então aí, irmãos, nós temos um entendimento, que não precisa de todos pegar, mas nós temos um entendimento, que está lá, irmãos, em Mateus 27, abre a Bíblia, Mateus 27, versículos 50 e 53, Mateus 27, versículo 50 e 53. Acharam? Olha o que diz aí. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Versículo 52, olha aí. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muito. Perdão, aqui eu ponho um S onde não tem, tá, irmãos? Ó, versículo 53, só para que os irmãos entendam. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele quem? De Jesus. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui, irmãos, tem um sentido, e é o mesmo texto de Paulo, que ele fala que Cristo, quando ele fala das primícias, que Jesus ressuscitou como primícia, o primeiro, primeiro Cristo, é por sua ordem, primeiro Cristo no corpo glorificado, vírgula, as primícias. Aqui nós vemos Jesus sendo ressuscitado, primeiro ele, o texto diz, e depois o texto segue dizendo que os sepulcros de muitos foram abertos, muitos daqueles que dormiam no pó ressuscitaram. Agora, irmãos, nós precisamos ser inteligentes. Esses muitos que ressuscitaram no dia da ressurreição de Cristo, eles entraram na cidade, mas não diz a Bíblia que eles permaneceram lá. E por serem muitos na cidade, que foram muitos que ressuscitaram, eles, irmãos, não poderiam permanecer na cidade. Um exemplo: se houvesse uma ressurreição e essas pessoas que ressuscitaram ficassem na cidade, se eles ficassem na cidade, a Bíblia relataria eventos de que pessoas dali ressuscitaram e estavam entre os irmãos, caminhando entre eles, participando da igreja. Muitos deles estariam testemunhando: olha, nós estávamos mortos, nós estávamos no paraíso, aí nós ressuscitou, de uma hora para outra, e nós estamos aqui. Eu estou testemunhando que eu morri lá atrás, há tantos anos atrás, ou 1000 anos atrás, eu estou aqui testemunhando que Deus existe, que a ressurreição do morto é verdadeira. Mas não foi assim que aconteceu. Por isso nós entendemos aqui que esses que foram ressuscitados aqui neste texto são as primícias que Cristo leva ao Pai na sua ascensão, para também apresentar ao Pai a sua oferta de primícia, para que a lei se cumprisse. Jesus precisaria apresentar a Deus uma oferta de primícia. Era a primeira fase da colheita, porque o arrebatamento da igreja é a colheita geral, e para que o arrebatamento aconteça, primeiro essa fase teria que ser concretizada, que é a fase da primícia, tá? Por isso o texto fala assim: Cristo, as primícias, que nós entendemos que são uma parte daqueles que morreram no Velho Testamento, fiéis ao Senhor, uma parte, pode ser que não seja todas, tá? Pode ser que não seja todos, mas uma parte dos santos que morreram no Velho Testamento foi levada e apresentada a Deus, santos judeus, porque a salvação primeiro vem para os judeus. Se a salvação vem para os judeus, nós precisamos entender que também a tribulação maior vem para os judeus, por eles terem rejeitado. E nós temos que entender também que as primícias precisam ser do povo judeu, porque são o povo que vem primeiro em todas as coisas na Bíblia, e depois vem a igreja, tá? Então o texto fala: Cristo,
As primícias são aqueles que Cristo apresentou a Deus, e depois nós na sua vinda. Depois nós na sua vinda. Então, irmãos, nós precisamos ser inteligentes. Cristo ressuscitou primeiro. Primícias, eles já apresentaram ao Pai. Quando o texto fala em depois os que são de Cristo na sua vinda, sabe por que os que são de Cristo? Porque antes de Cristo, os que morreram não eram de Cristo. Só depois de Cristo. Depois os que são de Cristo na sua vinda. É o que o texto diz. Pergunte. Nos dias de hoje ainda tem ressuscitação? Pode existir? Se pode existir, se Deus quiser, por intermédio da oração, da imposição das mãos, pode sim. Pode, né? Jesus disse: eu vos dou poder para expulsar demônios, eu vos dou poder para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, eu vos dou poder, né? Pisar serpentes, escorpiões, né? Isso é muito da fé e de um propósito divino, tá? Mas pode sim. Não aconteceu uma ressurreição da pessoa ressuscitar hoje no nosso meio, por exemplo, num corpo de glória, um corpo incorruptível, né? Porque já não fecha com a Bíblia, porque agora o que está determinado é para um grupo, é para um povo, é para a igreja do Senhor, tá bom? Então deixa eu seguir o raciocínio para os irmãos continuarem entendendo o texto, tá? Então Cristo precisaria cumprir as primícias. Nós entendemos que essa é as primícias, tá? Então as primícias foi feita. Depois das primícias vem a colheita geral. A colheita geral, irmãos, é o arrebatamento da igreja, tá? É o arrebatamento. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 16. É onde Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja, tá? Capítulo 4, versículo 16, de 1 a Tessalonicenses. Amém? Olha que Paulo fala aí, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram ressuscitarão primeiro. Olha o que ele fala no versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os mortos que ressuscitaram em Cristo, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Olha o versículo em diante, 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Com a palavra de quê? Do arrebatamento. Aqui acontece a colheita geral. No arrebatamento da igreja é a segunda fase da colheita. O arrebatamento é um só. A colheita é uma só, irmãos, mas ela tem 4 fases. O arrebatamento é um só, mas tem 4 fases. A primeira é a primícia. A segunda é a colheita geral, onde Jesus vem num abrir e fechar de olho ante a última trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Quando ele fala consolai-vos uns aos outros com estas palavras, Paulo está nos deixando aqui uma visão muito grande e aberta, que Jesus vem antes da grande tribulação. Porque não tem como eu consolar o irmão Tenor, dizendo para ele: irmão Tenor, o senhor é um crente salvo em Jesus Cristo, daqui a pouquinho a tribulação vai estar chegando aí, os irmãos ficam preparados, irmãos, o anticristo vai vir, os irmãos se armem ou fujam, né? Porque a Bíblia fala no texto lá, o que estiver na Judéia, que fuja para outra parte, né? Fala para fugir. Então eu vou ter que ensinar os irmãos a fugir. Aí Paulo fala: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Como que eu vou consolar os irmãos? Falando para os irmãos: nós temos que preparar para fugir do anticristo, tá? E Jesus falou assim, ó: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque o inverno lá nos termos de Israel é muito frio. E no sábado, porque o judeu no sábado anda 2 quilômetros. Jesus fala assim: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Então como que eu vou consolar a igreja com essas palavras? Isso não é palavra de consolo, irmãos. Não tem como eu consolar os irmãos falando que o anticristo vai vir e vai perseguir nós tudo. É consolo? Não. Então Paulo fala: consolai-vos aos outros com essas palavras, que ele está dizendo para nós estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. Amém? Então esse arrebatamento é o geral, é a colheita geral, essa fase. Depois tem a fase das respigas. O que é isso? Isso é o período da grande tribulação.
que no período da grande tribulação haverá salvação, irmãos. Um dia alguém falou: pastor, mas no período da grande tribulação, se tiver salvação, então é uma refrescagem? Deus vai fazer refrescagem? O cara fez uma pergunta capciosa, né? Aí eu disse para ele assim: eu não sei que nome você dá, mas pode dar o nome que você quiser, mas que Jesus vai salvar, vai. Sabe por quê? Porque enquanto a vida é esperança. Quando a pessoa está viva, irmão, ela tem livre acesso à salvação. Ela tanto pode renunciar à salvação, como pode aceitar a salvação. Independente do período da grande tribulação, no meio da grande tribulação, no começo, qualquer tempo que o ser humano se arrepender, ele pode ser salvo, irmãos. Né? Quando a vida é esperança, o homem pode ser salvo. Jesus salva, ele está disponível, a salvação está aí para salvar. Então, se vai haver salvação no período da grande tribulação, vai, tá? Vai ter sim. Você quer perguntar alguma coisa, menininha bonita? Então pergunta. Como o senhor falou, se Deus quiser que alguém ressuscita, uma pessoa morreu, aí ela vai para um lugar, se Deus quiser que ela ressuscite. Se ela for para o inferno, Deus quiser que ela ressuscitou, ela pode se consertar com Deus no céu? Ó, que pergunta difícil, né? Que ela fez. Lascou comigo no vídeo agora. E é minha filha. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Verdade, né? Mas tem resposta para ela, né? Tem resposta. A resposta que tem, Rafael, é a seguinte: é que Deus é sábio. E a Ele pertence toda a ciência, toda a sabedoria, né? Está no propósito de Deus ressuscitar alguém e lutar também. Então eu não posso prever se Deus vai ressuscitar alguém mal ou ruim, mas talvez por um propósito de Deus, Ele pode ressuscitar alguém que não teve boas obras, como também pode ressuscitar alguém que teve boas obras, né? Então a tua pergunta, ela não tem como eu falar para você categoricamente, né? Não tem como. Agora, nós sabemos o que a Bíblia diz, irmãos: uma vez a pessoa morrendo, ela sela o destino da alma, tá? A morte sela o destino da alma. Então a pessoa morreu em Cristo, ela vai para o paraíso, ela vai para o céu, ela já está lá, né? E ninguém vai tirar ela de lá. E a pessoa que morreu condenada, ela também já desce ao Hades, a um lugar de tormento, onde a alma da pessoa está aprisionada. Está lá em Lucas, né? Onde fala sobre o Lázaro, o rico e o mendigo, tá? Agora eu não vejo mais, irmãos, sem ser nas Escrituras Sagradas, essa questão de ressurreição de mortos. Isso pode acontecer por permissão de Deus, tá? Por permissão de Deus e por propósito de Deus, tá bom? E é isso, né? É isso. É só o que a Bíblia ensina. Então, se eu for mais além na resposta, eu posso estar dando uma direção aí esquisita para Rafael. Mas a Bíblia ensina assim, tá? Tá bom? Qualquer coisa nós conversamos mais em casa sobre isso aí. Beleza? Mas, irmãos, a segunda fase da colheita é a colheita geral. Então nós já achamos o texto, tá? Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, é onde acontece a colheita geral, é o arrebatamento da igreja. A terceira fase da colheita, irmãos, era as espigas. Era aquelas espigas que caíam no chão e o estrangeiro não podia pegar. O dono da terra não podia pegar, ele tinha que deixar, era a lei. As espigas eram para o pobre estrangeiro, não para o pobre judeu, tá? Para o pobre estrangeiro. Os irmãos se lembram de Ruth? Quem lembra de Ruth aqui? Nós pregamos muito sobre Ruth, as mulheres gostam, né, da mensagem de Ruth. Ruth, quando ela vem lá das terras de Moab, ela chega nos termos de Israel, ela vai para a plantação ali de Boaz, e ela está ali, e aí começa a cair a espiga, ela não começa a colher. Ali está acontecendo a colheita, irmãos. Tá? E ali já está na colheita das espigas, é onde eles estão caindo. Ou seja, a colheita geral está acontecendo e está ficando um tanto para trás. Tá? Está ficando um tanto para trás. E Ruth vem pegando aqueles punhadinhos ali, né? Era lei isso aí, irmãos, era lei. E Jesus cumpriu com a lei. Amém? Jesus não cumpriu a lei? Então, se era lei, só que Jesus também está cumprindo a lei na questão das fases do arrebatamento da igreja. Ele não poderia fazer diferente, porque a lei mostrava assim: primícia, primeiro; segundo, arrebatamento da igreja, que é o que vai acontecer daqui a pouco tempo, e é o que nós estamos pregando, é o arrebatamento, é a colheita geral, tá? Aí depois vem a respiga. Abra a tua Bíblia,
irmãos, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Apocalipse 6 e 9. Vamos lá. Vamos ver o que é as espigas. Apocalipse 6 e versículo 9. Aqui fala sobre a abertura dos selos. Só para deixar claro para os irmãos e para quem vai nos ouvir no vídeo, tá? Seja qual for a visão de quem vai nos ouvir, aqui na abertura dos selos do Apocalipse, capítulo 6, irmãos, é uma espécie de um resumão do que vai acontecer no período da grande tribulação, tá? João, ao escrever, ele dá um resumo do que vai acontecer. Depois, se você for indo mais adiante, você vai vendo especificações do resumo que ele deu no capítulo 6. Ele vai abrindo o leque, nós chamamos de abrir o leque, tirando as cortinas, né? Para dar entendimento ao leitor do Apocalipse. Então, nós vai tirando as cortinas, abrindo o leque. João vai fazendo isso, explicando passo a passo. Aí ele fala da abertura dos selos, ele fala das 7 taças, ele fala, irmão, das trombetas, né? Das 7 trombetas, ele fala tudo dentro da abertura dos selos, né? Desses 7 selos do Apocalipse, tá? Dos 7 selos do Apocalipse. Ele faz um resumão, depois ele vai especificando tudo até o final, tá? E aqui ele especifica no capítulo 6 e no versículo 9 de Apocalipse, olha só o que está escrito: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha aqui, versículo 11: e a cada um foi dada uma comprida veste branca, e lhe foi lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Tá? O modo operante do anticristo vai ser decapitação, irmãos, cortar a cabeça. Tá? Ele vai cortar a cabeça. Aqui esse povo está clamando a Deus do altar, clamava com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a? Esses são mortos da grande tribulação, que ficaram para trás depois do arrebatamento, depois da colheita geral. Quando nós dizemos, irmãos, que quem morre em Cristo já vai para um lugar de descanso e tem consciência, dá para entender mais nesse texto. Eles estão mortos, essas pessoas, mas aqui eles estão falando com Deus, eles têm acesso a Deus, tá? E eles estão conscientes de como eles morreram, e eles ainda clamam: ó Senhor, até quando o Senhor não vinga o nosso sangue? Nós fomos mortos na terra por testemunho da sua palavra. Então eles têm consciência. Havendo aberto o quinto selo, vi as almas debaixo do altar dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então aqueles morreram por testemunhar Cristo e o anticristo e os seus exércitos, né? E aqueles que se aliaram a ele perseguiram esse povo aqui e os mataram. Essas são as espigas, irmãos. Esse aqui é crente desviado, que ficou para trás do arrebatamento, não subiu. É crente que não tomou decisão, é crente que não tinha amor pela congregação, que não vinha congregar, porque se você não congrega, você não está ligado no corpo. O corpo está reunido aqui, você está congregando. Estou dizendo quem falta um culto ou dois, irmão. Estou falando quem tem costume de não congregar, porque vira um costume, tá? Vira um costume não congregar. Então esses que ficar para trás, no arrebatamento vivo, porque os que morreram assim nessa condição estão condenados, não tem jeito mais, só para condenação eterna no juízo final. Eles vão ressuscitar, é a segunda morte, estarão na segunda morte. Só que esses que estão vivos aqui, eles morrem por amor ao testemunho que deram. E aí eles clamam por vingança da parte de Deus, e Deus veste ele, ó, e a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Como eles foram. Então essa é a respiga, irmãos. É a respiga. Abra a tua Bíblia também em Apocalipse capítulo 20. Como eu disse que ali o João faz um resumão, aqui em Apocalipse a gente também tem um outro sentido, tá? Que
que eu quero explicar para os irmãos. Apocalipse capítulo 20. Glória a Deus. Capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E esse é nós, né? E vi as almas daqueles que foram. O que é degolado para os irmãos? Cortado? Cabeça, que João especifica melhor, né? Pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Se nós estamos aqui, irmãos, se eu estou explicando para os irmãos que faz parte de uma colheita, o arrebatamento, por que no capítulo 20, aqui já no período da grande tribulação, João diz que esta é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição, irmãos, não foi as primícias? A primeira ressurreição não vai ser a colheita geral? É a primeira ressurreição, porque o arrebatamento é só que ele tem 4 fases. Está entendendo isso? Você consegue entender isso? O arrebatamento é mas ele tem 4 fases. Dentro do arrebatamento está acontecendo essas 4 fases. Primeiro as primícias, depois nós é a sequência dessas 4 fases. A igreja, nós, o arrebatamento da igreja, que nós estamos esperando acontecer a qualquer momento. Depois vem a respiga, que são esses que ficaram para trás, e o anticristo perseguiu e matou com os seus exércitos, e aqueles que se aliaram a ele. Esses são as respigas, são os que ficam para trás. Ainda é a primeira colheita. Por isso é chamado de primeira ressurreição. Sabe quando vai ser a segunda ressurreição? Sabe quando vai ser? Isso aqui pouco crente sabe. Eles misturam tudo, porque a internet mistura tudo, né? O povo que não estuda a Bíblia. A segunda ressurreição, irmãos, é aqui no final do Apocalipse, quando depois do milênio, João vê livros de obras e vê pessoas sendo ressuscitadas, e quando eles ressuscitam, eles não são achados no livro e são lançados no lago de fogo. Essa é a segunda ressurreição, ou seja, é a segunda morte, porque eles morreram já na terra, foram sepultados, não ressuscitaram mais, e ressuscitaram no final do milênio, a segunda ressurreição, porque essa é a ressurreição para a condenação eterna. Essa é a segunda morte que a Bíblia fala, porque morreram uma vez e não aceitaram Cristo no testemunho dele. Morreram uma vez, na segunda ressuscita no mesmo corpo para ser julgado pela igreja, pelos irmãos, pelo povo de Deus, e são lançados no lago de fogo por toda a eternidade. Mas eu preciso explicar ainda o final do processo das 4 fases, que é os 4, irmão, lembra? Os 4 canto, lembrou? Primícia. Depois vou perguntar em particular para vocês. Primícia, colheita geral, respigas e 4 cantos. Levíticos 23. Marca na tua Bíblia e lê depois da tua casa. Glória a Deus. Olha só, irmãos, abrem Apocalipse 7, 1 e 4. Vou ler 2 textos só e vou terminar, tá? Porque já passou da hora do ensaio dos jovens. Capítulo 4, capítulo 7 de Apocalipse, versículo 1 e 4. Aqui, irmãos, é a fase final da colheita, é a última colheita, é o último processo do arrebatamento da igreja, tá? O último processo, que tem 4 fases. Capítulo 7 de Apocalipse, e o versículo. Tem mais também, você pode estudar na sua casa, escutando o vídeo do pastor Rogério Nunes. Eita glória! Na página do YouTube, Igreja Evangélica do Monte Paissandu, lá tem os textos lá nós estamos estudando. Você pode ir lá estudar, pegar sua Bíblia, comparar com mais tempo, né, com mais sossego, tá? Então faz isso, eu faço isso, irmãos. É bom. Depois eu fico vivendo lá e estudando comigo mesmo, tá? Fica também, que eu aprendo um monte comigo. Quando eu erro também, deu ruim. Capítulo 7, versículo 1 e 4. Vamos ler?
E depois destas coisas, vi 4 que estavam sobre os 4. Opa! Vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Olha os 4 cantos. Retendo os 4 para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra as árvores alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, o que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, e a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques e o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. Aleluia, isso aqui é bonito. Ó, vai seguindo aí, ó. Presta atenção aí. E ouvi o número dos assinalados, e eram de quanto? 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos dele. Mas não é de todas as tribos, línguas e nações? Não, está escrito aí dos filhos de quem? De Israel, irmãos. Tem uma seita que eles pegam esses 144 mil e fazem uma lambança. Fala assim, aqui ó, 144 mil é o número assinalado. Depois que deu esse número aí, ninguém é salvo mais. E aí é só esse que vai ser salvo, e é uma loucura, né? Mas olha o texto com atenção. Eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dele. Israel. A segunda fase, a quarta fase da colheita, que eu ensinei para os irmãos aqui no começo do vídeo, é quantas fases? 4. A última é qual? 4 cantos, não é? E os 4 cantos eram para quem? Para os pobres para os próprios judeus, para os pobres judeus, era para eles os 4 cantos. Então aqui, olha só o que fala: 144 mil assinalados de todas as tribos de todas as tribos de Israel. Está aí no seu texto, sua Bíblia bonita. Ó, no versículo 5 fala de tribos de Israel, das tribos, e quanto de cada tribo vai ser assinalado, que dá essa quantidade de 144 mil. Está entendendo? Não está aí escrito na tua Bíblia? Olha aí para você. Da tribo de Judá, 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gad, 12 mil. Aí eles pegam esses 144 mil aqui, irmãos, e faz uma lambança muito louca, que confunde a cabeça de todo mundo. Mas aqui é o final da colheita. Amém? Olha eu aqui. Aqui é o final da colheita, irmãos. É o último processo. Tá? Abra a tua Bíblia para nós terminar em Mateus 24, 29. Minha mulher vai me dar. Ela tem que usar os jogos. Mas eu preciso fechar, irmãos, o raciocínio aqui, senão vocês vão ficar sem entendimento. Mateus 24, 29. Mateus 24 e 29. Mateus 24? Mateus 24 e 29. Então vamos ler Mateus 24 e 29? Glória a Deus. Olha o que diz aí, Jesus falando, tá? Não foi o pastor Rogério com as coisas, não, é Jesus. Olha aí. E logo depois das aflições daqueles dias, aqui, irmãos, a fase final, é o período final da grande tribulação, já chegando quase que no término, tá? Quase que no término, se é 1 ano, 2 anos, no final não sei, mas está chegando no final. E Jesus fala: e logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. Irmãos, quando eles falam que a igreja, lá atrás, tem uma linha de raciocínio que fala que a igreja lá atrás, no período da perseguição, que foi lançada por Nero, lá no começo do cristianismo ali, né? Houve uma perseguição muito grande contra os judeus, cristianizados, contra todo judeu, na verdade, né? Eles colocam ali como um período de uma grande tribulação, e não foi, tá? Aqui Jesus especifica, porque naquele tempo não caiu estrela do céu, tá? O sol, naquele tempo, não se escureceu, e nem a lua deixou de dar sua luz. Esse período aqui é reservado para a grande tribulação, e nesse tempo vai cair estrela do céu, viu? Vai cair estrela do céu, o sol vai escurecer, os elementos do céu serão abalados, irmãos. É um período muito feio, muito escuro que vai acontecer. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, olha aqui agora, vamos ver, ó, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo
sobre as nuvens do céu com poder grande. Aqui todo olho vai ver. Aqui todo olho vai ver. Mas no arrebatamento de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, por que Paulo fala que todo olho vai ver? Por que ele não fala desse período? Por que ele omite para a igreja? Porque não é a igreja que vai estar aqui, irmão, no período da grande tribulação. Eu não terminei ainda não, vou acabar de ler, você entendeu o negócio dos quatro cantos, tá? Tem que ficar aberto. Capítulo 24 de Mateus, versículo 26. Vou terminar de ler. É 24, 29, né? Tá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ó, e todas as tribos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com um ruído, oh, aleluia, que bênção aqui, ó, clamor de trombeta. Aqui não é a trombeta do arrebatamento, irmãos, aqui já é outra trombeta, tá? Anjos com clamor de trombeta, aqui é anjo clamando com trombeta. Trombeta de Deus é uma coisa, quando Paulo fala ante a última trombeta de Deus. Quando Paulo fala que quando a Bíblia fala trombeta dos anjos tocando trombetas, são trombetas de anjo, não tem nada a ver com a trombeta de Deus. E aqui são os anjos, ó os anjos clamando aqui, ó. E os pós-tribulacionistas fazem um negócio muito louco isso aqui, ó. E eles enviarão seus anjos com rígido clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde aonde, irmãos? Oh, aleluia! De uma outra extremidade dos céus. Aqui, irmãos, acontece o processo final da colheita, onde Jesus envia seus anjos aos quatro cantos da terra, e ele recolhe desses quatro cantos aqueles 144 mil assinalados de todas as tribos de Israel, que são salvos na grande tribulação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos subir antes da grande tribulação. Dá uma glória a Deus aí, irmãos, amém? Oh, glória a Deus, amém? Então acabou o estudo, né? Aqui nós fechamos. Então o arrebatamento da igreja tem 4 fases, tá? Guarde isso no seu coração, leia Levítico 23. Tem mais coisas que eu podia falar, mas o tempo é curto, mas a gente vai falar muito sobre arrebatamento ainda. E o que você quiser saber mais está gravado nos vídeos aí. E nesse vídeo aqui está muito bom, vai ficar muito bom, irmãos, o estudo, se você pegar e estudar na tua casa com mais tranquilidade. Qualquer dúvida, me manda um zap. Vamos colocar de pé? Creio que os irmãos entenderam, né? Grandioso Deus, bondoso Pai, nós oramos ao Senhor agradecido esta noite. Obrigado, meu Deus, por poder instruir e ensinar a tua igreja assim. Eu te louvo e te exalto na beleza da tua santidade, e que o Senhor continue nos conduzindo, Senhor, a esperarmos a vinda do Senhor no momento do abrir e fechar de olho ante a última trombeta, pois nós cremos na vinda do Senhor, Pai amado. Por isso hoje nós estamos nos preparando. Abençoa toda a igreja, todo este povo, todo este ajuntamento, em nome de Jesus, para a tua glória. E todos digam amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Está terminado, tá? Deus abençoe.